Olá, meu nome é Guilherme, eu sou professor de robótica aqui na Poketech e hoje a gente vai conversar um pouco melhor sobre aulas de robótica para o primeiro ano. Hoje, especificamente, eu separei um conteúdo voltado para a primeira aula de tecnologia para estudantes do ensino fundamental anos iniciais. E para isso, eu separei um conteúdo de boas-vindas e também um pouco de discussão sobre o que é tecnologia. Bom, vocês vão ver que no plano de aula que eu organizei para essa aula, primeiramente a gente começa com um jogo de adivinhação. Qual que é o intuito? A gente conseguir migrar junto com os estudantes um tipo de debate ou uma discussão sobre o que é tecnologia. Muitas vezes você vai perguntar para a criança o que é tecnologia e ela vai responder aquilo que ela acha, de acordo com os conhecimentos que ela tem, que é tecnologia. Esse bate-papo e essa interação entre as crianças vão proporcionar uma primeira aula mais inclusiva e uma aula mais despojada, onde as crianças vão se sentir mais à vontade, então, para realizar as tarefas daquela aula. Bom, e logo depois eu separei também uma história para você contar junto com as crianças, para as crianças entenderem sobre o processo da tecnologia e a sua evolução. Você pode colocar a sua própria história, mas no plano de aula já coloquei uma história legal para você contar para as crianças. Portanto, você pode se basear no que eu fiz ou criar a sua própria história. Essa história vai ser interessante porque logo depois a gente, no finalzinho da aula, vai poder fazer uma discussão junto com as crianças. Então, fazer com que elas pensem um pouquinho mais sobre o que é tecnologia e o que elas entenderam, então, dessa história que foi contada. E lógico, para essa aula de robótica não poderia faltar a robótica. Então, nós separamos aqui com o kit Instrutec alguns blocos de montagem onde as crianças vão ter o seu primeiro contato. Então, descobrir qual que é a textura, qual que é o tamanho, o peso e fazer então a sua descoberta na robótica. O que são e como são esses blocos de montagem? Como que eu posso usá-los, então, para construir robôs? Eles vão ter contato com esse conteúdo nesta primeira aula, fazendo algumas montagens que eu já vou mostrar para vocês. Bom, e aí para a gente explicar sobre esse conteúdo para as crianças, primeiro a gente vai colocar as peças de montagem em cima da mesa, disponibilizar para as crianças e elas vão conseguir identificar melhor e conhecer melhor as peças do kit Extrutec aqui da Poketech. Por exemplo, as crianças vão conseguir determinar como que é a textura dessas peças, qual que é a diferença de uma para outra, muda o tamanho, muda o formato, muda o tipo de peça que a gente está trabalhando. Aqui no caso são engrenagens, aqui é um quadrado, aqui são barras, aqui é um L, ou seja, todo tipo de mecanismos e todo tipo de blocos de montagem que nós temos para fazer então um robô. Logo depois as crianças vão conseguir, com auxílio do instrutor ou da instrutora, ver que tem como a gente fazer encaixes também, né? Olha só, estou encaixando aqui já estou gerando um tipo de movimento parecido com alavanca, mas se eu colocar mais blocos de montagem aqui, mais encaixes, eu posso fazer um outro tipo de projeto. Então aqui no caso daria para me fazer um triângulo, né? E esse triângulo já não gera mais movimento, porque os 3 pontos estão conectados entre si. Poderia usar aqui já direto também as engrenagens, explicar um pouco sobre como funciona essa interação entre um bloco e outro. Tudo isso vai estar disponibilizado para as crianças nesta primeira aula, para elas descobrirem o que são esses blocos de montagem, o que é tecnologia, o que é robótica e onde ela pode chegar. Então é um momento de experimentação das crianças. Bom, gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando até aqui. Espero que tenham gostado da aula e até mais. Tchau!